Seja bem-vindo ao MedCellCast. Aqui a gente te ensina como ser proveiro e como se manter atualizado na sua jornada para residência médica. Eu sou o Jader Burtê, sou ginecologista, obstetra, professor de GO aqui da MedCell. E eu sou a Lígia Lawande, pediatra e professora de pediatria aqui da MedCell. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é super comum em pediatria, que são as bronquiolites. Como é que a gente estuda a bronquiolite de uma forma super assertiva e direcionada para a questão de prova? Baita tema, hein, Lígia? Baita tema para nós pediatras. Isso é, meu Deus, dá até arrepio na espinha quando chega março, abril, que a gente sabe que vão vir aquela criançada toda com bronquiolite. Então é um tema super importante na vida e principalmente na prova, que é o nosso foco aqui hoje. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar é assim, ó, a bronquiolite faz parte, né, de um dos grandes temas médicos, né? Então quando a gente fala de grandes temas médicos, às vezes a gente vê que o pessoal pensa assim, não, mas como é um tema grande, é um tema importante, eu vou tentar ler num tratado de pediatria isso, eu vou tentar ler isso numa coisa que seja, né? Primeira pergunta é isso, você acha que vale a pena, né, para quem tá, pro mediciner, na verdade, para quem não pro pediatra especialista, Sim. que aí muda completamente de figura. Vale a pena pegar um tratado de pediatria para ler o tema bronquiolites? Olha, se você tiver um dia que dure mais ou menos umas 30 horas, aí dá. Mas se você for uma pessoa normal, acho que não vale a pena. Não vale a pena, foca em outras coisas, foca em fazer questão. E a gente vai mostrar aqui hoje os pontos mais importantes nas questões de prova de bronquiolite, o que você precisa prestar atenção. Então, não, meus amigos, não façam isso. Não precisa ler tratado, né? Principalmente porque tem muita coisa que poderia ser resumida numa frase e é o que eu vou tentar fazer aqui hoje com vocês para mostrar o que importa mesmo na hora da prova. Quando a gente fala em ser proveiro, né, às vezes o pessoal que critica um pouco, o pessoal diz assim, não, mas isso aí é atalho. Não, não é atalho, né? É assertividade. Exato. É a gente realmente ser assertivo naquilo que realmente importa para responder questão, né? O foco aqui é a gente responder questão. Exatamente. Então não tem que ficar fazendo isso, não. Às vezes a gente ouve isso. Na minha época a gente lia todo o tratado e tal. Tudo bem, sabe? Acho que para quem é especialista na área, bacana, acho que vale a pena, né? Ler o capítulo inteiro, né, do tratado. Mas para quem tem que estudar não só pediatria, mas tem que estudar GO, tem que estudar clínica médica, tem que estudar epidêmio, sabe assim? Tem que focar realmente na questão. Não cabe aqui, pessoal. A não ser que você queira fazer. A não ser não. O dia que você for pediatra, quando você passar na residência e for pediatra, aí você lê. Depois não precisa não. E mesmo aquelas apostilas longas, né? Às vezes a gente olha, são apostilas super longas, assim, e é um tema que é super objetivo, né? Que não precisa ficar não precisa, lendo gente. O tema é objetivo, as questões mais ou menos se repetem, então é nisso que a gente tem que focar, no que eu preciso saber. Lígia, deixa eu te perguntar assim, ó, do ponto de vista de prova, né? A gente sabe que vale a pena a gente fazer questão de prova, vale a pena a gente trabalhar em cima de questão de prova. E se a gente for pegar, assim, aqueles pontos que mais importam, que mais caem em questão de prova, como é que esse tema bronquiolite costuma ser abordado? Bom, primeiro, a gente tem que... as questões que aparecem de bronquiolite, elas abordam a maioria. Um caso clínico, onde você tem que, a partir do caso clínico, pensar no diagnóstico para escolher as suas opções de tratamento. A maior parte das questões de bronquiolite, elas são assim, tá? Então, primeira coisa que você tem que prestar atenção. A bronquiolite é uma infecção viral, causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório, esse em primeiro lugar, especialmente na primeira infecção e em crianças menores de 1 ano. Mas, ela pode ser causada em qualquer criança menor de 2 anos e ela pode acontecer mais de uma vez. Ela pode acontecer por outros agentes virais, como, por exemplo, o rinovírus, o parainfluenza, até mesmo o coronavírus, o velho coronavírus e o novo coronavírus. Então, todos esses vírus podem causar a bronquiolite. Então, e o mesmo vírus pode dar mais de uma vez? Pode. A imunidade não é duradoura. Né? Se uma criança pega um VSR hoje, ela pode pegar um VSR daqui a 2 anos, nada disso importa, né? Nada disso implica. Bom, em relação ao diagnóstico, né? Como é que a gente faz o diagnóstico a partir dos dados do enunciado? Primeiro, é um bebê, menor de 2 anos, obrigatoriamente.
Geralmente nas provas eles são menores de 1 ano, porque daí tem uma sintomatologia mais grave, mais severa. São crianças que apresentam inicialmente um quadro de infecção de via aérea superior, porque a bronquiolite ela começa assim, né? Se você pega um vírus sincicial respiratório, você vai ter um quadro de resfriado, vai ter só uma coriza e tal. As crianças começam com essa coriza, começam com o nariz entupido, começam a ter espirro, tosse. Primeiro ponto importante, pode ter febre. 30% dos pacientes com bronquiolite têm febre. E se ela aparece, ela é ou baixa ou de curta duração. Ou seja, só nos primeiros dias de febre. Então, primeiro ponto importante para você pensar no diagnóstico. Segundo ponto, a bronquiolite ela vai se manifestar com aquele cansaço, né? Com aquela tosse, uma parte mais baixa, comprometimento baixo, depois do 3º, 4º dia de doença. Então, depois que você já teve esse quadro de resfriado, né? O bebezinho teve essa infecção respiratória superior, aí ele começa a ficar cansado, começa a ter insuficiência respiratória de diferentes graus e necessita procurar o hospital, tá? Então, a complicação da bronquiolite, que seria mais grave, a insuficiência respiratória e precisar de internação, vai aparecer entre o 3º e 4º dia de doença. É a maioria das crianças que têm bronquiolite que precisam de internação? Não. A maioria pode ser tratada em casa, resolve o problema, tá? Então, fez essa avaliação, viu que pode ser a bronquiolite, então com essas características, 3º, 5º dia de evolução tem uma piora. Você vai auscultar o seu paciente, né, no exame físico e vai buscar o achado principal no exame físico da bronquiolite, que é a sibilância. A ausculta da bronquiolite é muito rica, mas na prova, se o examinador quer que você pense em bronquiolite, ele vai colocar a palavra sibilos. E aí, você considera esse como seu diagnóstico principal. Então, resumindo, começa o quadro com um quadro de IVAS, né, uma infecção de via aérea superior, e que no 3º, 4º dia de doença apresenta piora progressiva do padrão respiratório. Pode ou não ter febre, diferente da pneumonia. E se a febre existe, ou ela é baixa ou ela tem uma duração curta, só nos primeiros dias. E 3º ponto, na ausculta encontra-se sibilos. Pode ter tudo, ronco, estertor, etc., mas obrigatoriamente tem sibilos. Então esse é o primeiro ponto para você identificar a bronquiolite no seu enunciado, tá? E daí a gente parte, né, para as possibilidades de questões que envolvem principalmente o tratamento, né? E eu acho que tem também essa questão que é clássica da pediatria, né? Que costuma aparecer e reaparecer várias vezes em questão de prova, que é a questão de asma, né? Tipo assim, a criança... né? Tipo assim, uma criança de 1 ano, né? Tá sibilando, aí... teria como fazer um diagnóstico diferencial com asma? Acho que esse ponto, assim, é bem importante a gente falar, porque também é muito bem. Filezinho de prova, né? Muito bem lembrado, porque o diagnóstico de asma no lactente, ele é meio difícil, né? Uma criança pequena é difícil. Mas o que a gente sabe, né? Crianças que têm uma predisposição, elas podem apresentar um broncoespasmo frente a infecções virais. E isso chama-se sibilância recorrente. Isso vai acontecer em diversas, né? Qualquer infecção viral respiratória que ela pegar, ela vai sibilar. Não necessariamente é uma bronquiolite. Quando você tem, e na prova está escrito, primeiro episódio de sibilância, e tem essas características que eu falei, começou com resfriado, foi progredindo com piora do padrão respiratório, tem a sibilância, é o primeiro episódio, a criança nunca teve não tem história de asma na família, não tem história de doença alérgica na família, o examinador vai colocar essas coisas para você. Você não vai pensar em asma, você vai pensar em bronquiolite. Agora, se no enunciado tiver escrito que esse é o 3º episódio de sibilância dessa criança e ele fez uso de broncodilatador nos episódios anteriores, com boa resposta. Isso é bronquiolite ou é uma sibilância recorrente que pode ser uma asma, né? Que tá mais pro ladinho da asma. Tá mais pro lado da asma. Então isso é muito importante da gente diferenciar. Tanto que um dos critérios para asma no lactente é a sibilância que acontece fora dos episódios de infecção viral.
Então, isso é um ponto muito importante. Porque a grande parte das crianças que têm bronquiolite ou que chiam na infância não vão virar crianças asmáticas, né? Isso acontece por causa de infecção. Mas se você tem sibilância na ausência de infecção, tem muito mais chance de ser uma doença asmática, tá? Então lembre-se disso, isso é um ponto importante que o Jader lembrou aqui, dessa diferença, porque o tratamento é completamente diferente. E é fácil da gente associar, né? Porque, enfim, é um bebê, tem um bronquíolo pequeno, né? Então, assim, vai fechar. Vai fechar. E esse é um ponto muito importante. O bronquíolo é minúsculo, né? Só que uma coisa de que diferencia também, que é importante, e isso é importante pra gente lembrar do tratamento. Na bronquiolite, vou começar pela asma. Na asma, quando a gente tem o fechamento do bronquíolo, ele fecha por broncoconstrição, principalmente. Ativação da musculatura lisa que fecha o brônquio. Na bronquiolite, não existe broncoconstrição. O que acontece é que tem um edema importante do bronquíolo pela inflamação do vírus sincicial, faz um edema que diminui aquela luz, que já é muito pequenininha, como você falou. E com o edema fica menorzinha ainda, e ainda produz secreção, aquela luz quase se fecha. Então não se fecha porque houve uma contração muscular, se fecha porque tem um monte de coisa na luz do bronquíolo, tem edema e tem secreção. A partir desta informação, você já percebe que vai adiantar fazer broncodilatador no paciente com bronquiolite? Não, porque esse paciente não tem broncoconstrição, né? Seria maravilhoso se eu tivesse uma maneira de tirar o edema e tirar a secreção. Só que até o momento nenhuma medicação se mostrou eficaz. Então a bronquiolite é uma grande frustração dos pediatras, porque a gente não consegue dar um tratamento adequado para essas crianças. E uma coisa importante, isso não é um dado que... Isso, inclusive, é um dado que cai em prova, já caiu em questão sim. A bronquiolite, de uma maneira geral, ela não tem uma mortalidade alta, ela tem uma mortalidade super baixa. Mas nos países pobres, nos países que nem o nosso, a taxa de mortalidade acaba subindo um pouco. Porque as crianças têm infecções, às vezes, mais frequentes, mais graves, vivem aglomeradas. E também, né, a procura por assistência acaba sendo baixa. Mas, de uma maneira geral, a bronquiolite não é uma doença de alta mortalidade. Tanto que, se você vai numa aula sobre bronquiolite no Congresso norte-americano, eles falam que bronquiolite é doença que a criança parece um cachorrinho, só fica respirando mais rápido. E acabou. E daqui a pouco ela melhora. Não vai pra UTI igual acontece aqui. Então é uma coisa muito estranha, muito diferente a maneira como ela se comporta no nosso meio. Mas, questão de prova, não é uma doença com alta taxa de mortalidade. E se a gente for pegar, assim, ó, Lígia, os pontos que se repetem, né, nas questões. Se a gente pega, assim, ó, um banco de questões, né, todo banco de questões que a gente tem, né, quais são as informações que costumam ser repetitivas, assim, se a gente pegar, por exemplo, uma questão de São Paulo, do Rio, lá do Rio Grande do Sul, uma questão do Ceará, né, uma questão do Mato Grosso. Se a gente pega de vários lugares do Brasil, assim, quais são as informações que tendem a se repetir quando é uma questão de bronquiolite? Bom, primeira parte, né, em relação ao diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico. Você precisa fazer radiografia de tórax para diagnosticar bronquiolite? Não. Assim como na pneumonia, você não precisa fazer radiografia para identificar. Na bronquiolite também não. Não existe necessidade, não tem necessidade de fazer nenhum exame complementar. Eu preciso fazer a pesquisa de vírus, ela é fundamental fazer então aquele painel viral para eu identificar que bicho que é? Não! Se você já fez o diagnóstico de bronquiolite clínico, você não tem necessidade de coletar o painel viral. Se é um bebê menor do que 6 meses, a enorme chance de ser um VSR não mostra necessidade de fazer uma coleta de exame, porque você vai encontrar um VSR ali, um vírus sincicial respiratório. Então não existe nenhuma necessidade de coletar exames em bronquiolite, isso é uma questão que sempre cai, né, de fazer exames complementares, não precisa. O diagnóstico é clínico. Terceiro ponto que sempre cai em prova é o tratamento da bronquiolite, e aí é o examinador querendo te convencer que você precisa usar um broncodilatador, né, querendo te enganar, ou então que você precisa usar o corticoide. Nada disso é útil na bronquiolite. Então, infelizmente, o beta-2 agonista, a prednisolona, nada disso funciona. O tratamento da bronquiolite é suporte. Então, isso é sempre pegadinha de prova. Outra coisa que depois que saiu a última atualização da Academia Americana de Pediatria de Bronquiolite, foi colocado também algumas pegadinhas. Uso de
Inalação hipertônica é para ser usado? Não na urgência. Não é para usar inalação hipertônica na emergência, porque ela tem esse princípio de repente, conseguir eliminar melhor as secreções. Só vai usar isso no paciente internado e ainda assim com algumas ressalvas. Fisioterapia respiratória. Foi mostrado nessa última atualização que a fisioterapia respiratória também não tem um grau de importância elevado no tratamento das bronquiolites. Não sou eu que estou falando, é a revisão. Outra coisa que eles não indicam, isso tem caído em prova, por isso que eu estou falando. Oximetria de pulso na criança tem que ficar contínua? Não mais. Agora tem que ser intermitente, porque a oximetria contínua prolonga o tempo de internação desses pacientes. Então, essas coisinhas vivem aparecendo em prova. Essa atualização que eu falei tem uns 2 anos, mais ou menos, e desde então, uma enxurrada de questões sobre esses temas, né? Sobre esses pontos, que são pontos meio que pegadinhas para o aluno. Tá? Então, tratamento fundamental, lembrar. O que mais que é importante lembrar? Da fisioterapia, já falei. Acho que esses são os pontos fundamentais, né? Aqui do tratamento, que cai na prova. E a indicação, ela é sempre de internação? Não. Não. A maioria dos casos vai resolver em casa. Boa. A bronquiolite só precisa ser internada quando tem critério de gravidade, que seria uso de musculatura acessória, insuficiência, né, o paciente coevoluindo para uma insuficiência respiratória, queda de saturação abaixo de 90% a 92%. Aí o paciente não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo ingerir líquidos, leite materno, precisa ficar internado. São mais ou menos os mesmos critérios de internação que a gente usa para pneumonia, tá? E idade menor do que 2 meses tem que ficar internado, tá? Então, os bebezinhos muito novos, eles precisam de uma avaliação melhor, necessidade de UTI, etc. Porque são os bebês que evoluem com maior gravidade e com maior risco de irem para um tubo. Mas, de maneira geral, a bronquiolite não tem uma mortalidade alta e ela tem uma evolução boa. Então, não precisaria de internação para todo mundo. Ótimo, acho que isso é uma coisa importante, né, a gente falar, porque também é questão. Questão, né? de prova. É questão, indicação de internação. Sim. Né? Sim. Eu vou mostrar uma questão de prova daqui a pouco para o pessoal, para ver como é que tem caído. Porque assim, eu falei que cai muito caso clínico, mas às vezes cai umas questões conceituais, né, de bronquiolite. E o aluno precisa saber alguns conceitos também. Isso tem em todas as nossas aulas, mas alguns conceitos importantes. Então eu vou fazer uma questãozinha aqui depois que dá uma revisada boa em alguns desses conceitos. Gente, muito obrigado, acho que foi super legal, assim, acho que foi um bate-papo bem leve, acho que a gente trouxe aí, a Lígia conseguiu aí trazer todos os pontos principais aí sobre o tema, é um tema que é objetivo e que às vezes as pessoas pensam assim, não, mas é uma coisa que é fácil e tal, mas às vezes essas coisas fáceis a gente deixa de lado, né, e a gente perde, então é um tema que não dá, né, Lígia, para perder questão, não pode perder questão. Não pode. Em relação aí à bronquiolite. Então, revisem, estudem, a gente trouxe para vocês exatamente como é que é na prova, a gente já tem as provas todas mapeadas, né? E o nosso trabalho é justamente trazer para vocês aí esse mapeamento de prova e também exatamente aí como que o tema aparece. Então, obrigado aí pela participação de todos e a gente está sempre disponível aí, né, para vocês nos perguntarem as dúvidas, né, eventualmente, mas tem um pontinho aqui que ainda não ficou bem legal, vem com a gente, traz aí o tema pra gente, porque a gente te responde. Obrigado, Lígia, foi ótimo. Obrigada, Jader, obrigada pela companhia de todos vocês, tudo que o Jader falou, eu repito. Mandem suas dúvidas, não fiquem com dúvidas. Se alguma coisa não ficou clara, gente, a nossa obrigação é esclarecer tudo isso com vocês. Tá bom, pessoal? Estudem e é isso. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.